Carência parece que é um negócio problemático, né? Há quem diga que mulher gosta de pegada. Sim, Comenta aí mestre. essa parte aí que você prometeu comentar aí sobre o homem, porque assim, cá entre nós, né? Há quem diga que mulher, o homem se atrai pelo que ele vê e a mulher pelo que ouve. E geralmente um homem bem vestido, cheiroso, com uma voz que sabe conduzir, que sabe mexer na barra, Somebody love. que tem um ótimo somebody love, ele consegue arrastar. Comenta aí, mestre Reiner. Olha só, vamos lá. É bem por aí. Em um cenário no qual você ouve mulher dizendo por aí, estou falando dentro da igreja, não, mulher no geral, dentro da empresa, dentro do ônibus, dentro da faculdade, você ouve elas dizendo, comentando entre elas mesmas, né? Tá faltando homem no mercado. Determinado lugar onde tem homem, chove de mulher em cima dele. Não é isso? E aí, quantos filhos carecas... eu vou falar com você. Deixa eu continuar pensando aqui, pensador, que senão não vou conseguir, não, meu irmão. Vamos lá. Então, nesse universo no qual está faltando homens, em decorrência de todos esses fenômenos progressistas que nós estamos vendo por aí, né? É a agenda e cultura woke, né? É toda aquela questão induzida e manipulada, né, para que os soy boys, né, os homens sojados, né, eles estão aí. Há todo sim um movimento global para tirar a masculinidade desse mundo, né, para que o povo, sem aquela energia vital voraz, né, ele seja, as pessoas, os povos sejam de forma mais fácil dominados, tá certo? Então, nesse cenário onde homem pede perdão por ser homem, né? Se é que vocês entenderam aí a referência, né? Homens de verdade, eles conseguem sim se sobressair aí, tá certo? E, infelizmente, muitas mulheres, elas estão carentes desse tipo de homem, aquele que bate no peito e fala, agora é comigo, aquele que bate no peito e fala, não, eu estou com você, de fato, eu estou aqui com você, eu estou ao seu lado, quero estar com você, quero que você esteja comigo para sempre. Então, as mulheres, elas estão sentindo falta disso. Muitas mulheres, elas sabem que a aventura ela pode ter com qualquer idiota por aí. Agora, ter uma vida a dois, ela sabe muito bem aonde conseguir, ou melhor, com quem conseguir isso. E é nesse tipo de homem, de macho alfa, de homem raiz, que elas encontrarão aí essa figura. O problema é que quando um homem ele tem noção, ele tem as noções básicas dessa realidade e ele passa a não ser este homem, mas ele mostra ser essa figura para essas mulheres, a fim de atrair essas mulheres ali com os seus encantos, com os seus gracejos, e ali ele extrair da mulher apenas aquilo que ele quer. No final das contas, ele irá deixar uma mulher magoada, decepcionada, vazia, se sentindo explorada, por que não usada, deixando traumas nessa mulher, tá certo? E os predadores, eles estão dentro das igrejas. Veja bem, meus amados, o que um homem de 30 anos vai caçar, estar na internet com uma moça de 19, preste bem atenção. Ah, mas ela está errada. Será que há 19 anos, 18 anos atrás ela estava errada? Será que ela estava errada 100%? Que não foi só ela para a cama.
Não foi, ela foi para dentro de um carro onde ele já estava dentro desse carro. Então ela não errou sozinha. Agora veja bem, a pessoa ela está ali com um líder nas madrugadas, jogando online, começa a jogar uma dama, começa a jogar um xadrez, eu comi você, eu comi a peça, eu comi você, e aí pronto. Vamos encontrar? Meu irmão, que parada é essa, meu irmão? É aquilo aqui que o mestre Otto falou, a ética. A ética. Muitas mulheres que estão aqui já conversaram comigo depois de meia-noite. Muitas. E o que nós falamos aqui que eu não poderia falar de manhã? Muitas até, Carpano aí sabe, fui procurado nas madrugadas aí para poder sarar dor de cotovelo, asinha quebrada. Não é isso? Mas houve ética, houve respeito. Eu respeito a minha esposa, eu respeito o matrimônio, aquilo que foi constituído ali junto a Deus. Eu me esposo. E eu respeito aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos para fazer no contexto aí, né? Um contexto aí bíblico, escatológico, eclesiástico e por aí vai. Então, amados, mais uma vez eu digo, por favor, tome cuidado. Não é porque é pastor, não é porque é líder, não é porque é presbítero, não é porque é diácono, que você tem que ficar, você mulher, que você tem que ficar papiando, a não ser que ele esteja solteiro e você também. A não ser que você queira constituir família com esse daí. Mas fora isso, gente, você não tem que ficar batendo papo com peão de jeito nenhum, não. Deixa disso, porque o homem é fraco, a mulher vai ter um momento que ela vai ceder, e quando isso acontecer, gera o pecado, gerou o pecado, vem o escândalo. Então tome muito cuidado, pois os predadores estão aí, viu? Agora vamos mudar a ordem. Oste. Pisquei e falei, falou uma coisa muito boa, e é verdade. Que negócio é esse de não se conversavam na igreja? Eles não se conversavam na igreja. Como não se conversam na igreja? Se não se conversa na igreja, é porque algum sinal já está dando e as pessoas podem perceber. Né? As pessoas vão pegar esse negócio, vão descobrir. Né? Então é melhor não se falar, não. Deixa para lá isso aí, deixa para lá. O Reiner comentou uma coisa excepcional, que é o seguinte. A gente sabe, como somos homens, a gente sabe. Mulher gosta que olhe no olho e fala: eu te amo. Você tá segura comigo? O que você precisar, eu tô aqui para te fazer. Rapaz, isso aí é segurança. Imagine você que está indo com todas as suas dificuldades e entregando isso de bandeja para alguém que pode usar isso contra você e em favor dele. Imagine uma pessoa onde você coloca confiança e essa pessoa ainda tem uma capacidade de diálogo e de dissimulação da pesada, que faz com que a mulher venha a sofrer, né, as consequências da paixonite aguda. Então, a gente tem responsabilidade, completamente responsável. Eu acho que a função pastoral e principalmente a questão das proibições religiosas, eu falo isso até porque sou uma pessoa que também tinha essa função. Proibições religiosas demais, exagerar ao nível de você mesmo se pautar e se proibir de muita coisa, fica dando margem para você aventurar-se aqui dentro. E essas aventuras que você tem aqui dentro podem frutificar. Que negócio é esse? Vou jogar uma daminha. Quem que será que começou com essa história? Eu comi a pecinha e tal. Quem começou com isso aí? Olha, se fosse eu, vou te falar assim, se fosse eu,
Não se cria comigo, não. Moça que faz essas coisas comigo não se cria. Eu falo isso com certeza. Porque eu já passei por isso várias vezes. E não se cria, porque eu sou um homem casado. Eu mereço respeito. Em algumas circunstâncias, quando o pregador ia para os lugares, tinha pessoas que achavam que eram minha esposa. E eu tenho esposa. Que achavam que elas que tinham que dizer o que eu tinha que fazer, eu tenho que deixar de fazer. Quem tem que decidir as coisas que eu faço, deixo de fazer, sou eu. Eu partilho a minha vida com a minha esposa. Nenhuma outra mulher pode fazer isso por mim, não. Nenhuma outra mulher pode decidir nada da minha vida. Se gosta da minha pregação, o que seja, se gostava das coisas que eu fazia com os jovens, nada disso. Nenhuma. A única pessoa que de fato eu vou aceitar o conselho de forma que vai mudar a maneira que eu penso, se chama Andressa, minha esposa. Então, o camarada, o pastor aí, estava jogando de madrugada, 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. E aproveitando que a esposa estava dormindo. E por que ele não estava dando assistência à própria esposa? E quando é que começa a saliência de ficar mandando foto, vídeo? Meu amigo, outra coisa muito importante. Eu falei aqui no interno que as mulheres são sinestésicas. O que significa isso? Que elas são sensoriais, elas sentem. Então, tudo que ouve, tudo que vê, tudo que ela toca ou que tocam nela, toca. Você chega assim, ó, toca no ombro, conselho, mão firme, né? Mão firme. Ontem, mão firme passa segurança, vai enfrentar alguma situação, passa mais segurança, aconselhamento. Imagina uma pessoa que tem todas essas ferramentas. As mulheres precisam de carinho e elas são carentes, grande parte delas. E o resultado é como o René falou. Muito bem, sociedade sojada. Vocês vão fazer o que agora? Deixar o espaço para homens fracos fazerem isso? As mulheres têm as suas debilidades. Essa moça não está certa em tudo que faz, não. Não concordo. Até porque existe uma regra básica também. Quem é que decide tudo entre um homem e uma mulher? Quem é que decide tudo, meus amigos? Pode falar, quem que decide? Mulher. Mulher. Se ela falar não, é não. Entendeu? Isso não é porque existe essa regra, não é não. Porque o homem de verdade escuta não e o que ele faz? Mulher de verdade dá sinal, pode dar sinal. O homem tá vendo os sinais. Mas se ele tem ética, ele pica a mula. Pica a mula. Ah, mas eu posso cair na tentação. Antes você pode cair da tentação, então entrega sua credencial, abandone sua função religiosa e caia na tentação quando você quiser. Pode ir, abandone sua esposa, seja mais honesto com você mesmo. Né, Evandro? O Evandro, eu sei que ele tem muito mais gabarito para falar disso, e não sei se o Bezerra se me permite, eu vou colocá-lo para comentar disso, até porque ele escreveu, né, Evandro? Escreveu praticamente um livro sobre esse tipo de relacionamento, tanto que você trabalhou com essa questão, e tem bons conselhos para as pessoas também nesse sentido, que exatamente são conselhos que nós recebemos quando estávamos na nossa função. Porque não importa qual é a denominação religiosa que cada um de nós pertenceu aqui ou pertence. Importa de que nós tivemos outros homens, homens mesmo com H maiúsculo, que nos ensinaram a ser homens e a gente está querendo passar isso para frente. Porque a gente sabe dos moleques. Os moleques são esses aí, que não pode esperar uma oportunidade e vai fazer a maldade. Viu? Até rima. Não pode esperar uma oportunidade que vai fazer maldade. Né? Mas lembre-se bem, aonde está o erro dessa moça? Essa moça, infelizmente, é quem tinha o controle de tudo. Se ela fechasse a porta, nada acontecia. Mas ela estava frágil
E essa fragilidade, por que ela não contou? Por que lá, 18 anos atrás, ela estava frágil e se associou ao pastor, que contribuiu com ela para arrumar o seu primeiro emprego, que ele estava envolvido em situações... Perceba como é o grau da proximidade. Ele estava envolvido em situações cotidianas da vida dela. Provavelmente, ele tinha mais ímpeto de ir resolver as coisas junto com ela do que o noivo. Porque onde está um espaço vazio, ele vai ser ocupado por esses camaradas que estão interessados em... Ele vai ser ocupado. E uma pessoa que tem um senso de endeusamento vai querer assumir essa bronca. Eu bato no peito, eu sempre resolvo, eu cuido dos jovens, né? Isso que ela disse, era o líder de jovens. Então, a pessoa está acostumada. Ó. Pessoal, o homem detém a igreja nas mãos e também a admiração de todos, dando atenção aos fiéis. Se a mulher não tiver equilíbrio, pode cair. Não é julgamento, é constatação. Isso é verdade. Mas o pastor, ele tem todo... Tá certo isso aí? E porque ele tem todas as ferramentas, ele fala. E uma coisa que é boa, né? Imagina uma mulher que está ansiosa, em pânico, por muitas circunstâncias da própria vida. O que acontece? Chega um camarada que fala tudo o que ela quer ouvir e ainda apoia e vai junto para resolver. E o que você acha? Vai ou não vai? Que mulher se entrega para o homem se não sentir que esse camarada pode por ela? Estou falando dentro do sistema religioso, né? Na vida cotidiana aí é outro sistema. Mas dentro do sistema religioso, né? A pessoa que diz que tem princípios, ela vai se entregar para um cara que faz bem. Faz bem o quê? O papel de passar a ideia de que ama. Né? Passa aquela ideia. Evandro Ferreira. Olha só, um dos pontos do livro que eu escrevi trata justamente sobre a traição. E se eu fosse desenrolar aqui, seria muito longo, André. Então, vamos lá. Eu tenho pelo menos 6 pontos para analisar de uma forma bem rápida, para não tomar muito tempo, André. Primeiro, a carne é fraca. Isso aqui, todos nós precisamos colocar isso aqui sempre de uma forma que você não esqueça. A carne é fraca. Não existe bom nesse ponto. A carne é fraca. A carne, meu irmão, ela é fraca. E a natureza pecaminosa, quanto mais proibido e errado for, mais ela quer. O homem pode, preste atenção, isso aqui você pode discordar. O homem pode amar sua esposa, sentir atração por outra. Isso aqui pode acontecer. A carne, ela é fraca. O principal inimigo, ou o pior inimigo do homem é a si mesmo. É ele mesmo. Ele é seu próprio inimigo. Então, não esqueça disso. A carne é fraca. A segunda, é um homem casado. Para homem casado, quando é um homem... Não, o cara é solteiro, né, acabou fornicando. Mas um homem casado. É um homem que foi lá no altar e prometeu. Ele prometeu. É com você até que a morte separe. O homem que trai sua esposa, o Augusto Cury disse que a traição, ela é um dos golpes mais dramáticos que uma pessoa pode sofrer. E olha, nós nem estamos falando do como é que está a parte traída, que foi traída. Então, é um dos golpes mais, dramáticos, que destrói mesmo uma pessoa. Muitas mulheres e homens nunca mais conseguiram se levantar depois de serem traídos. Embora o meu pensamento é, quem perde não é quem foi traído, não. Quem perde é quem trai. Quem foi traído se livrou. Essa é a minha opinião. Então, acredito que você, que foi traído, ao invés de estar chorando, choramingando, se acabando, eu entendo porque há o sentimento, mas você deveria, respirar tranquilo, porque você se livrou. Você se livrou. Então, um homem casado, ele deve se portar como um homem casado, não é como um moleque. Não é como um menino que está procurando uma e outra, querendo namoricos. É um homem casado, tem que dar-se o respeito. É como um homem velho. Você é um velho, você é um homem casado, tem que dar-se o respeito. Tem que ser ignorante mesmo, para qualquer uma que der em cima de você e não for sua esposa. Tem que dar um coice mesmo. Rapaz, vá criar vergonha na cara, saia daqui.
procure igual você. Se manque. Tem que ser assim, não. Não, irmã. Que isso? Tá amarrado. Meu irmão, que tá amarrado nada, sai daqui. Não fale mais comigo, não. Bloqueia. É assim, meu irmão. Uma das coisas que eu falo no meu livro é o flerte, é o tal do flerte. Porque é legal flertar. É bacana, né? Esse joguinho da dama, um come uma peça do outro. Rapaz, todo mundo sabe onde vai acabar isso. Isso aqui leva ao meu terceiro ponto. Homem, presta atenção, eu posso estar errado, mas isso aqui é a minha opinião. Amizade de homem com mulher é como criar galinha, meu amigo. Mais cedo ou mais tarde, você vai querer comer. Eu posso estar totalmente errado. Essa é a minha opinião. Olha, eu ouvi isso. Essa frase não é minha. Eu ouvi isso por Você colocou no livro essa, Evandro? Meu amigo. Oi? Não, essa não. Colocou essa frase no livro? Não, aí é fuleiragem. Cara, amizade de homem com mulher é como criar galinha. Não adianta. Não, mas eu respeito. Você respeita até ver ela nua. Eu respeito até ver ela de uma roupa mais íntima. Meu irmão, lembre-se do primeiro ponto. A carne é fraca. Não é minha amiga. É minha amiga, rapaz. Que isso eu respeito minhas amigas. Não, meu amigo. Não vá nessa, não. Isso já é coisinhas da mente. Isso já são ideias interessantes sendo lançadas. Isso já é a sua natureza lhe enganando. É minha amiga. Que amiga, rapaz? A sua amiga é sua mulher. O seu amigo, você que é casado, é o seu marido. Ele é seu amigo. O seu coleguinha de trabalho é um coleguinha de trabalho. A sua colega de trabalho é um colega de trabalho. Não é para estar saindo, passeando, vou lanchar com minha amiga. Que conversa é essa? Não existe isso. Você já está numa paquera. Você já está num encontro, sem dizer que é um encontro. Então não existe isso. A amizade de homem com mulher é isso. É como criar galinha. Mais cedo ou mais tarde a fome bate. Quer um exemplo? É outra coisa que eu cito no meu livro. Em casa o relacionamento vai mal. Aqui eu estou com o livro aberto aqui, eu não vou ler porque vai demorar aqui só. Mas em casa tá tudo, aliás, não, vai tudo mal. Tá brigado, a mulher fez raiva, a mulher tem um tipo de mulher que a bicha reclama de tudo, é uma goteira, e a Bíblia diz que é melhor morar sozinho do que com uma goteira, né? Tem mulher que é goteira, tá falando, todo dia reclama, o relacionamento vai mal. A colega de trabalho é um amor. Não reclama de nada. Porque ruim é sempre a mulher. A mulher de casa é ruim. A da rua, a bicha é ótima. Não, a coleguinha, rapaz, o que tu tem? Não, minha esposa e tal. Poxa, né, fulano assim. Começa a detonar a esposa. Se fosse eu, rapaz, para com isso. Outra coisa que eu quero aqui falar. Eu estou falando aqui bem resumido. Outro ponto. Existem, de fato, aqueles que só querem safadeza mesmo, meu. Existe homem que só quer safadeza e existe mulher que só quer safadeza. Essa é a verdade. E aí, quando os dois se juntam, o que você acha que vai acontecer? Vai acontecer isso. Existe homem que gosta. O homem que gosta de pegar várias mulheres, tá? E aqui tem mulheres, né? Tem umas mulheres que gostam de serem a refeição de cada dia de homens diferentes. Então, o homem que tem esse desejo, que isso diz muito do seu caráter corrompido e depravado, ele gosta, isso traz para ele um desejo, sabe, que é insaciável, de todo dia estar com uma e com outra. Isso tem muito dentro das igrejas. Muito. E não é porque é um pastor que está isento de ter esses pensamentos, esses desejos. E até aí, ok. O ser tentado não é pecado, diz Tiago. Tiago ensina isso. Ser tentado não é pecado. O problema é que, quando você começa a dar brechas, a fazer amizade com desejos obscuros, com desejos imorais, aí é o que Tiago diz. Meu amigo, você deu a luz. O pecado vai ser concebido. E aí a desgraça vem. Tiago dá um exemplo muito show sobre isso. O que acontece? O homem é casado, não se comporta como um homem casado, a mulher, seja solteira ou casada, olha para um homem casado e também não se comporta assim. Porque se um homem dá em cima de você, mulher, seja você casada ou solteira, você tem que se respeitar. Mas tem um monte de mulher que não se respeita. Tem um monte de mulher que são fáceis,
que não se dão respeito, que se comporta, que age, que se veste como qualquer uma. Que tipo de homem você vai atrair? Um homem que só quer brincar com você. Um homem que não te valoriza. Um sem vergonha casado que vai atrás de você porque você é um troféu para ele. Você é só um troféu. Amante é só troféu, é só isso. Amante não tem valor para o homem casado. Você acha, raramente, você acha que ele vai deixar a esposa por você? Você está muito enganado. Você está muito enganado. Ele só vai brincar com você, ele só vai saborear a sua carne até ele enjoar e procurar outro. E você será colocada num cesto de lixo. Porque para você é só isso que você é, para ele. É só isso, não se engane. O homem, eu digo no meu livro, o homem é um caçador. E a mulher, ele vê como presa. E ele não vai espantar. O homem sem vergonha, assim como o homem de caráter, eles têm uma coisa em comum. Quando uma mulher interessa a eles, eles vão estudar a mulher. Eles vão buscar maneiras de se aproximar da mulher. E uns, porque de fato querem um relacionamento sério. Outros, é porque só querem brincar com elas. E aí, o cara não pode ser um homem, sabe? Aquele homem mesmo que tá raro hoje em dia, que as mulheres já ficam se derretendo também, cara. Você tem que se valorizar, irmão. Você não pode se abrir para todo sorriso, não. Não existe essa de, não, mas ele é o culpado? É, ele era o pastor. O cara era para dar um exemplo. O cara era o líder. Agora, ela? Que coisa é essa? Quer dizer que qualquer homem casado que chamar a atenção é só estalar o dedo e vai? Que isso? Se valorize. Veja agora o seu nome, irmã. Eu nem sei, nem lembro o nome da mulher. Veja o seu nome jogado nessa lama aí. Você poderia estar de bem com sua família, uma mulher de respeito. Onde seu nome foi parar agora? Na lama. Você nunca mais terá esse respeito. E você, o pastor, a sua esposa, como está a sua família, nunca mais terá o respeito. Nunca mais. Seu nome agora será lembrado assim. Quando as pessoas se referirem a vocês, que estão envolvidos nesse adultério, será assim, a fulana de tal amante, o pastor sem vergonha de tal que estava pegando a mulher. É assim, meu. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Quando um safado encontra com outro, dá nisso. Claro, existem casos em que, de fato, era uma pessoa de bem, honesta, de caráter, mas que vacilou. Realmente. Que eu não acredito que seja esse caso, não. Mas realmente existe. Existem pessoas que são pessoas de caráter, mas em um determinado momento esqueceram de vigiar. Jesus avisou. O espírito é pronto, está pronto, a carne é fraca, não deixe de vigiar. Só para terminar, eu já passo a palavra, André. Desculpa estar falando demais. Eu ouvi de um pastor, quando outro caiu em adultério, ele disse, Evandro, quando eu ouço isso, eu tremo. E eu olho para mim. É isso que nós devemos fazer. Principalmente nós somos casados, hein? Como é que tá as conversinhas no WhatsApp? Como é que tá as conversinhas no Messenger, né? Como é que tá? Quando a gente ouve um caso desse de adultério, a gente precisa olhar para nós. O Evandro precisa olhar para ele e ver, cara, isso pode acontecer comigo. Então eu vou ter que analisar toda a minha vida para ver se eu não estou dando uma brecha aqui e acolá. Epa, é tempo de refletir para que eu não venha cair nisso. Principalmente a gente que está comentando aqui. Principalmente. Porque a gente vai ser provado justamente nisso, se é que já não está. Justamente nisso. Então, aquele que está em destaque, meu amigo, a quem muito é dado, muito é cobrado. O pastor era o exemplo. Visto como exemplo. Olha o que aconteceu. Deixou de vigiar. Basta um momento. E aí, meu amigo, você olhou, viu a mulher ali, tomando um banho, desejou, já foi. Já foi. Desejou, já foi. E pode ter certeza, para terminar mesmo, agora de verdade, o marido, ele pode encontrar uma mulher mais bonita que a sua, assim como a mulher pode encontrar um marido mais bonito que o seu, um homem mais bonito que o seu. Mas você não pode esquecer, não é minha, não é meu. É isso, cara. O casado tem que se portar como um casado. Não se comportou, deu no que deu. Para mim, isso aí. Fique em paz, pode falar à vontade, viu? Os senhores podem falar à vontade.
Edson. Então, gente, deixar aqui bem claro, tá? Que acontece o seguinte, nem sempre é cama, tá? Porque tem pessoas que colocam no comentário, não aqui, mas eu já vi nos comentários dos meus vídeos o seguinte: o cara não dava no couro, a mulher deu gaia. Esses caras, né? Perdão, gente. Não, mas é realidade. Tem umas irmãs que gostam dos cabos que tem pegada. O cabo meio frouxa, a irmã arruma concorrência. Vamos lá. Aí o que acontece? Não, eu vou falar o que eu vi nos comentários meu lá. É o seguinte: o cara não sei o que fofo, que eu não posso falar essa palavra aqui, né? Fofo, aí a mulher arrumou outro, ainda mais negão. O cara é branco, aí já envolve coisa de branco, com moreno, que tem um negócio maior, que outro é pequeno, que outro é mais, né, arredondado. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, gente: traição está relacionada a caráter. O camarada, existem pessoas que ele pode ser o super-herói na cama, sua casa pode ser uma casa de boneca, o cara os melhores pisos na sua casa, sua geladeira não faltar mistura, picanha, o camarada pode ser carinhoso, mandar buquê de rosas, ele pode dar a maior assistência, mas se a mulher, isso vice-versa, tá? Para não falar que é só mulher que é safada. Então, o camarada pode dar a maior assistência, cuidar de casa, ser o super-herói na cama. Se ele tiver que ser mau caráter, ele vai trair do mesmo jeito. Isso vice-versa. Tanto a mulher pode ser linda, pode cuidar de casa, pode cuidar dos filhos, pode cuidar do marido, pode se desdobrar na madrugada, ela pode fazer tudo com o marido na cama. Se o cara não tiver caráter, vai trair do mesmo jeito. Gente, vocês veem aí, o que tem de jogador de futebol traindo mulheres aí, linda, modelo, coisa mais linda, isso não tem a ver com beleza. Você vê cantores sertanejos com mulheres maravilhosas, e traição, então não tem a ver com beleza. Influencia a cama? Influencia, mas não é tudo. Isso está relacionado a caráter. Observe que no relato da Amanda, ela diz que o pastor era meio ogro. Vocês perceberam que ela disse que entrou no carro e o pastor não beijava, não falava nenhum gesto de carinho, mas só foi aquilo ali, para ela foi decepcionante. Então, o que me leva a pensar que essa Amanda criou-se uma ilusão na mente dela, não foi a pegada às vezes sexual. Acredito que não, até porque ela tem um jeitinho meio apimentada, ok? Eu acredito que foi o próprio discurso do pastor, foi o que o nosso irmão falou. O discurso do pastor é um discurso moralista, da família, de um bom homem, de um bom marido, aconselhava casais, e ela foi criando uma ilusão na cabeça dela: esse é o marido que eu gostaria de ter. E vem a questão também que ele era líder da mocidade, atenção, tudo aquilo. Foi tudo que os nossos irmãos, que eu tenho que concordar, eu só estou afirmando ali, colaborando com o que os irmãos já falaram, que ela viu nele uma figura de segurança, uma figura, né? Então ela se apegou a isso, criou uma ilusão, e no primeiro encontro vocês viram o que aconteceu. Ela disse que não teve graça nenhuma. Agora, parar para pensar, me parece que ela é um pouquinho meio sadomasoquista, porque o homem nunca beijou ela, não dava carinho, não falava eu te amo, não fazia nada, era só cama, cama, cama e cama, e mesmo assim ela criou-se um negócio de meu príncipe encantado. Então não dá para entender o que se passou. Tudo indica que ela criou mesmo um conto de fada. É como um adolescente que se apaixona pela professora, né? Eu até hoje lembro de uma professora aí, espero que minha esposa não esteja olhando, eu lembro de uma professora bonita, a professora Márcia. Até hoje eu lembro dela, mas era adolescente. Então, de repente, aquela atenção, as mensagens, a pregação dele, ela se apaixonou e criou uma expectativa. Mas, assim, deixando bem claro que isso está relacionado ao caráter, tá? Eu já vi comentário aqui também falando: não, vocês estão crucificando só as mulheres e os homens não. Não, o pastor foi um mau caráter. O pastor foi um mau caráter. Ele foi talarico com o namorado. E detalhe, o próprio namorado que ela
outra coisa também, gente, que a gente não observou, a questão de idade. Será que é saudável para uma garota, uma adolescente se relacionar cedo? Porque parece que ela começou a se relacionar com 15 anos. Um momento que ela poderia estar estudando, ocupando a cabeça dela com outras coisas, e aí ela tinha um outro namorado, né, que ficou temperando ela, que, inclusive ela fala que teve ali os amaziamentos, as fornicação, porém só não chegou no ápice. Então, ou seja, ela com 15 anos já estava meio que sendo aliciada, e depois veio o pastor e finalizou o que o outro não finalizou. E vocês viram aí no relato dela, que ela disse, perguntaram para ela assim, o repórter lá, o entrevistador perguntou assim, se você pudesse voltar lá nos seus 15 anos, o que você faria de diferente? Ela falou que não se relacionaria assim tão cedo, porque o namorado também teve uma parcela de culpa, porque pôs a cabeça dela naquele lugar, né, naquele lugar, ou seja, já estava aliciando ela, já estava despertando ela para o lado sexual da coisa, mas com aquela coisa assim, não, nós não podemos ter o ato consumido. Só que a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, gente, que só de você pensar você já pecou. Então, ou seja, para ela aquilo ali não era pecado, para ele não era pecado, mas eles já tinham pecado. A mão boba, entendeu? Tudo aquilo. Então o que acontece? Ele já estava temperando para o pastor. O pastor já tinha aquele linguajar bonito e falou, ó, vamos nos encontrar. Se encontrou 4 horas e foi o que aconteceu. Mas é uma série de erros que essa conversa é terrível. O Reiner quer fazer um comentário por obséquio? Deixa eu brevemente aqui, ou quanto for possível isso, deixa eu dar uma abafada aqui na histeria feminazi aqui, tá? Gente, não é questão de machismo, tá? Não é questão de machismo aqui, até mesmo porque, na minha visão, tá? Vou falar isso de forma bem clara, tá certo? A minha visão, quem tá errada é a figura, nesse caso, é o pastor, né? Talvez as pessoas, quem tá aí com a histeria feminazi aí, né, não ouviu a fala na qual eu digo que acerca, né, do predador, tá certo? Dentro da igreja. Então, você vê que uma moça, 19 anos, encerra um relacionamento noivado, né, oriundo de um relacionamento que começou, ela ficou há 5 anos, né, então começou ele aos 14, né, pastor Edson, começou ele aos 14 a relacionar com o cara, né, com os seus 19 ela encerrou esse relacionamento que já estava no estágio de noivado. Ela, por algum motivo que eu não sei, né, terminou esse relacionamento e pode sim ter se sentido contristada com aquilo ali, foi buscar na figura do pastor, que seria o líder, né, de jovens ali, que seria sim um ponto de apoio, né, alguém que poderia estar ali para ajudar com um aconselhamento, embora que, né, mulher dentro da igreja se aconselha com mulher, homem se aconselha com homem, tá certo? Ah, não, a fulana de tal, a irmã tal não tem capacidade de me atender, tá? Então conversa com você, a irmã e o líder, o pastor, seja lá quem for. Não existe conversa entre iguais, tá certo? Sigilosa. Não existe conversa sigilosa entre iguais dentro da igreja, pois entre iguais não, né? Entre diferentes, né? Homem e mulher, porque isso dá problema, isso dá muito problema, tá certo? Então, o pastor, aproveitando o seu destaque, aproveitando a sua presença, aproveitando a sua representatividade, tendo ali em vista que, de fato, tinha uma moça que, por algum motivo, estava, sim, dando mole para ele, porque se ela não estivesse, ela não estaria na madrugada conversando com ele. Não estaria jogando dama para ter pecinha comida por ele. Se é que você me entende. Perfeito? Contudo, a coisa aconteceu. Quem que está errado? Está errado aquele que está destinado ou está separado
para ser diferente, para ser cabeça, para ser líder, para instruir, para cuidar, para zelar. Quem que está errado? O pastor. Porque eu até vi aqui uma mensagem aqui, muito interessante. As pessoas buscam na figura do pastor, na figura do líder, né, aquele apoio, aquele amparo. Só que de uma hora para outra, esse apoio, esse amparo, ele busca se achegar, né, de forma sorrateira, né, fazendo igual o gato comendo feijão quente, né, pelas beiradas, com malícia, com astúcia. Claro, meu irmão, quem está errado nessa história é o cara. Ele deveria ter dito, não, eu tenho esposa, eu sou casado, eu trabalho no ministério, eu fui levantado aqui para cuidar, eu não fui levantado para comer as minhas ovelhas de cantenébia, tá certo? Então é isso daí, bicho. Mas nós somos machistas, hein? Nós somos machistas, é interessante isso, né? Machista, tóxico, misógino, aí vai do gosto, vai do gosto. Mais um para minha conta agora. Eu queria até mostrar isso aqui, ó. Esse é um livro, chama Ética Ministerial, certo? O autor, esse livro é da Vida Nova, e no começo da minha fala, eu falei claramente desse problema aí, problema da falta de ética. O errado é o líder, é o principal. Não importa o que a moça fez, deixou de fazer, a gente não tá escolhendo lado aqui. A gente simplesmente está colocando os pratos limpos. Nesse livro, ele fala assim, vivemos em uma era de incerteza. E aí, um ponto interessante aqui é que ele fala assim, não haveria necessidade de escrever um livro de ética ministerial para cristãos e pastores. Não haveria necessidade. Mas tiveram que escrever. Por quê? Porque a pessoa não tem consciência da sua função e da sua ética, do principal que cabe a uma pessoa que é responsável por outras pessoas. Toda função tem a sua ética, sua responsabilidade. Toda função, professor, pastor, médico, qualquer pessoa tem essa função. Não pode fazer uso da função para benefício próprio. E quando faz uso da função para benefício próprio, a gente tem normativas com relação a pessoas que são políticos, essas coisas, quando fazem isso. Que isso aí é o que, como chama? Fugiu agora a memória. Improbidade, né? Você utiliza para o seu próprio bem uma circunstância. Improbidade administrativa. Em vez de usar para aquela função, você está desviando aquilo para o seu próprio benefício. Então, eu admiro, é isso aqui, ó. Pessoas que leem, pessoas que guardam o seu tempo com as escrituras, tá aqui, ó. As escrituras, surrada, moída, isso aqui. Não é pessoas que prestam discurso, ficam fazendo live ou fazendo isso ou aquilo para entregar jejum, para falar dos outros e criticar a religião das pessoas, para arrotar a santidade. É isso que a gente vai contra. A moça, infelizmente, ela foi parte do processo, ela contribuiu nessa função. Infelizmente, como a gente sempre diz, e é uma regra da vida, o homem não faz nada sem decisão feminina. Então, mulheres, a gente está aqui defendendo vocês. Decidam pelo não sempre. Decidam por fortalecer a mente de vocês e não se deixar levar por qualquer fala que queira utilizar a sua carência ou sua dificuldade emocional para benefício próprio de ninguém, porque não existe príncipe encantado para ficar te iludindo com palavras doces. Principalmente um príncipe encantado que já tem a sua rainha. Verdade, verdade. André, pode falar. Você consegue pôr uma página aqui na tela? Sim, manda aí, coloca ela que eu acrescento aqui. Tá, tô separando aqui. É só uma parte, vou até grifar aqui.
Se travar da minha parte, vocês continuam aí, só vão me sinalizando, que às vezes dá umas travadas. Beleza, vamos lá. Compartilhar aqui, deixar a parte marcada aqui. Realmente, enquanto o pessoal vai colocando aí, tem que ter de fato ética, viu? O André, eu faço lives nem falo culto online, né? Eu já encerro aqui, passo a liberdade. Não, pode terminar aí, Evandro. Não, pode continuar, eu posso comentar depois, pra você não perder o raciocínio. Eu faço discipulado online, né, na plataforma azulzinha do Mark Zuckerberg. E lá no final da live eu sempre coloco o telefone lá. Gente, vocês precisam de um aconselhamento, uma oração, precisa falar alguma coisa, entre em contato com esse WhatsApp, né? Só que lá o que acontece? Na live mesmo eu falo, olha, mulher vai falar com mulher. Se você é mulher, você vai falar com a minha esposa. E se você é homem, você vai falar comigo. Então a gente já filtra, tem um telefone aqui que a gente já filtra quando é um assunto pertinente a homens, vem para mim, quando é pertinente a mulheres, vai para ela. Então, assim, é o que nosso irmão falou, tem que ter ética, gente. 4 horas da manhã não é horário de pastor tá falando com ovelha, não. Tá jogando. Rapaz, olha só, isso aí é um trecho do meu livro, diz assim, ó, e vigie, todo homem sabe quando uma mulher está com outras intenções. Todo homem sabe, não existe esse homem, não. Tem que ser muito inocente. Um homem casado, todo homem sabe quando uma mulher está com segundas intenções para ele. Não é criança, não é um adolescente imaturo, é um homem casado. Assim como toda mulher sabe quando o homem também está. No primeiro sinal, não flerte, não brinque, deixe claro que você já tem dono ou dona. E eu vou além, e seja sincero, sincera com seu amor, fale o que houve. Diga, olha, fulano deu em cima de mim, fulano mandou uma mensagem assim para mim desse jeito, porque senão, se o seu marido souber por outras bocas que uma mulher deu em cima dele, não vai dar certo. É melhor você chegar e contar, olha, aconteceu isso aqui, mandaram essa cartinha para mim, seja sincero, seja sincero. Isso aqui é só para eu terminar com uma frase bem interessante. A formiga sabe a folha que come. A formiga sabe a folha que come. A mulher sabe muito bem o homem que ela pode flertar, e o homem sabe muito bem o tipo de mulher que ele pode avançar. Ele sabe. Ela sabe também. Então, o cara é o maior culpado. Ele é o maior culpado por ser o responsável por ser o líder. Agora, ela também não é inocente. Que acidente foi esse que caiu logo ali em cima? Não existe isso. Isso é verdade. Obrigado, André. Eu até aproveitei aqui, Bezerra, se você me permitir, até encontrei aqui no próprio livro uma informação dedicada exatamente a esse ponto. Que coisa, não? Quer dizer que esse pessoal que faz treinamento, que ensina os outros, não lê nada, não se preocupa com nada, né? Não tem consciência de nada. Bom, tá dizendo aqui, ó, Mary Fortune, que é especialista em relacionamentos sexuais dentro da igreja, olha isso, é especialista nessa área, porque estudou lá, né? Afirma que a maioria dos obreiros transgressores viola os limites éticos sexuais muito antes de cometer suicídio vocacional. O que seria o suicídio vocacional? Isso que ele fez. Certo? E continua dizendo o seguinte: o ponto central, porém, não é o sexo, mas sim o abuso de poder. Ela observa nos membros da igreja uma tendência de querer justificar o pastor que leva à negação. Porém, ignorar o problema não é justo para o pastor nem para a congregação. Precisamos dizer, foi errado sim, foi um comportamento antiético. De acordo com Roy Woodruff, o ministério é uma profissão atraente para quem está à procura de pessoas vulneráveis que possam ser exploradas. O pastor típico de uma igreja local não tem ninguém para supervisioná-lo, nem presta contas a ninguém. Certo? Ao mesmo tempo, está cercado de pessoas carentes que procuram sua ajuda. Pode acontecer de ele próprio estar carente
e explorar as carências dos outros. Percebe? Ele próprio pode estar carente e vai explorar as carências dos outros. A consciência da dinâmica desse abuso, inclusive ele chama isso de abuso sexual por parte dos pastores, é fundamental para qualquer estratégia de prevenção. Todo pastor precisa saber que diariamente corre o risco de ultrapassar os limites e entrar na zona proibida. Não está imune a se sentir atraído sexualmente por mulheres da igreja. Deve ficar atento para esses sentimentos e reconhecer seus próprios desejos sexuais com honestidade. Além do mais, como profissional que se dedica a cuidar de pessoas, o pastor pode ter dificuldades de aceitar suas próprias limitações, especialmente no que diz respeito ao aconselhamento do sexo oposto. Pastores que se veem como salvadores podem criar uma relação perigosa de codependência. O pastor que assume para si o papel de salvar e curar pessoas se encontra suscetível à condução sexual indevida, pois, na tentativa de suprir suas próprias carências, pode ultrapassar certos limites recomendáveis. Excelente livro. Para quem não tem ética, aqui está. Ética Ministerial, desse James E. Carter e Joe E. True, da Vida Nova. Eu lembrei de um professor que eu tinha de ética, professor Chong. Não sei se ele está me assistindo. Um abraço, professor, se estiver me assistindo. Ele era chinês, dava aula de ética e filosofia quando eu fiz nutrição. Aí falava, ética, alguém viu por aí? Até dele. Ai, ai. Olha só que situação, hein? Eu vou fazer uma colocação aqui e deixar mais uma pergunta na mesa. Olha só. Estamos nos deparando com uma condição que, apesar de todos estarmos sujeitos a ela, e a gente tem que vigiar para não escorregar, que aqueles que dizem comigo não tem dessa, são os primeiros a se lascar, são os primeiros. Todo mundo tem que vigiar, não tem essa de não vigiar, não. Tem que vigiar todo mundo. Estamos vendo uma condição que parece que eu estou lendo uma daquelas revistas do Seu Madruga. Aquelas pobres senhoras. Porque o contexto que nos é colocado é do quê? Uma novinha que tinha um relacionamento com um rapaz da igreja, que os dois ficavam fervendo e não chegavam aos finalmente. Parece aqueles filmes daquela apóstola Emanuele. Não é do meu tempo. Mas se alguém conhece aí, deixa nos comentários. Eu só ouço. Não é? Não conheço essa apóstola. Nunca nem ouvi. E aquela senhora que tá do seu lado, do seu ombro aí? Foi um varão aqui que me concedeu esse retrato aqui, ó. Foi um varão. Tá aqui na parte de baixo. A Capitã Marvel. É maravilhosa. Que é discípula dessa apóstola, né? Discípula. É discípula. Faz uns estudos bíblicos, né? Que a gente não consegue entender. E nós estamos vendo uma novinha que fermentava com o seu namorado e não chegou a furunfar e perdeu a sua inocência com um homem mais velho, seu líder. Teve um momento, segundo ela, palavras dela, não é do André Carpano, a igreja se virou contra ela, ele falou que caiu em tentação e caiu fora, porque era tudo mentira, nunca aconteceu nada, e ela remoeu isso. Depois nós vemos ela voltando a um relacionamento com ele, ao se encontrarem, parece que no shopping, salvo engano, deu um rolê lá e encontrou ele. E a partir daí, um relacionamento que agora, quando chegou ao fim,
de uma forma que ninguém entende, o marido descobriu finalmente. Aí agora vem a pergunta valendo 1 milhão de... Não é de reais não, viu? É de boletos meu para você pagar, se você quiser. Olha só.